Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. E hoje é um vídeo bem curto para mostrar um pouquinho para você das aulas de teologia no IBBC. É uma degustação teológica do seminário do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, IBBC, onde sou professor. Então você vai ver alguns trechos das minhas aulas, tá? E depois, no final do vídeo, vou apresentar o endereço da nossa igreja, vou falar um pouco mais sobre o seminário IBBC, dicas de outras faculdades e também apresentarei alguns livros que escrevi. Fica até o final, curte, veja uma pequena degustação das aulas do IBBC. Deus abençoe. Vamos começar então, hoje, para a gente falar um pouquinho sobre teologia do Antigo Testamento, tá? Esse é do Antigo Testamento. Tá certo? E aí é o seguinte, vamos tratar primeiro da questão da introdução do Antigo Testamento, tá? Em primeiro lugar, existe uma grande discussão sobre o que é a teologia do Antigo Testamento, tá? Discussão do que é teologia do Antigo Testamento. Então, se você numa livraria, você vai encontrar vários autores de teologia do Antigo Testamento. Certo? Você vai encontrar vários autores. Esses que eu pus na lousa, que eu mandei foto aí no grupo, são alguns entre as dezenas de autores que nós temos. Nós temos muitos. E tem um detalhe entre todos eles, ou pelo menos entre a maioria deles. Nenhum fala a mesma língua. E eu não estou falando de idioma. Eu estou falando, nenhum chega num consenso de qual seria uma linha mais apropriada para entender a teologia do Antigo Testamento. Por que isso? Porque quando nós vamos estudar a teologia do Antigo Testamento, nós estamos falando o Antigo Testamento inteiro. Você teria, então, uma dificuldade de dizer qual seria, ou qual é o aspecto primordial, essencial de todo o Antigo Testamento. Nós estamos falando aí de 1000 anos de escrita, nós estamos falando aí de mais de 40 autores, isso dentro da tradição. Nós estamos falando aí de vários aspectos, né, em relação à teologia, história, interpretação. Então, não existe uma maneira formalizada de você definir qual é, de fato, o grande aspecto da teologia do Antigo Testamento. Tá? Não existe isso. Qualquer livro, todos esses que eu coloquei aqui, ó, se você comprar qualquer um deles, a introdução, todos eles já vão ter a humildade de falar isso. Todos eles já vão falar isso. Nós aqui pegamos essa linha, mas é necessário entender que outros autores vão por outra linha, então nós não temos um consenso. Todos eles vão falar isso, tá? E é interessante também, querido, tudo bem? É interessante também a gente pensar que não é só a questão doutrinária, a questão da metodologia, qual seria um método, né, para se estudar a teologia do Antigo Testamento, qual seria um critério, a metodologia, né, para a gente fazer isso. Eles também não chegam num consenso. A gente precisa, aliás, em segundo lugar, esse em primeiro lugar já falei, em segundo lugar é perceber que chega um ponto da teologia do Antigo Testamento, assim como também acontece na teologia do Novo Testamento, que é necessário fazer uso de ferramentas ligadas à hermenêutica, à crítica textual e também a duas matérias que são importantes, teologia bíblica e teologia sistemática. Vocês tiveram aulas de teologia sistemática, né?
teontologia, né? Não sei se vocês usaram o termo teontologia. Teontologia é o estudo do ser de Deus. Você estuda Deus como Pai, né? Depois você estuda cristologia, a essência do Filho de Deus, estudo sobre Cristo. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo, e assim vai. Apresentando assim, o que é que nós vamos fazer, a dificuldade que teremos e as facilidades que teremos também. Eu quero falar um pouquinho da importância. Eu pus aqui um traço, né, na foto que eu mandei para vocês aí da lousa. Vocês estão vendo aí que tem aqui eu estou apontando para a lousa para o pessoal que está em casa. Eu fiz um risco, né? E eu coloquei 2 nomes ali em destaque acima dos demais, né? Eu coloquei 2 nomes em destaque acima dos demais. Com o microfone aberto. Isso. Se alguém tiver dúvida aí, pode me interromper aqui e perguntar. Oi? Eu já mandei para o grupo, já. Isso. E eu quero destacar, então, primeiro, 2 grandes teólogos. Tá? O Gerhard von Rad é o primeiro deles. Tá? E o segundo é o Walter Eichhorn. Né? Walter Eichhorn, né? São nomes alemães aí, né? São alemães, então é meio esquisito de pronunciar. Mas eu quero destacar primeiro esses 2, porque a gente precisa entender que a teologia ela sempre está em movimento. A teologia está em movimento. Por exemplo, não é tudo, eu vivo falando isso, porque a gente, para estudar teologia, você tem que abrir tua mente. Não é tudo que você vive na igreja hoje que a igreja de 100 anos atrás falava. Eu repito, se você vivesse, por exemplo, agora eu vou pegar eu vou pegar uma questão aqui que não é Antigo Testamento, mas é importante eu falar isso, só para você entender de forma mais clara. Vou pegar aqui algo do Novo Testamento. Se você vivesse hoje nós estivéssemos no ano de 1780, tá? Ou no ano de 1800, e fosse 200 anos atrás, você não seria pré-tribulacionista. Eu estou dizendo, você não seria, na visão escatológica. E não adianta brigar comigo, porque não existia pré-tribulacionismo no estudo teológico. Todas as igrejas, e qualquer livro de teologia que vocês pegarem, não é o pastor David que está falando. Né? Isso aqui é uma questão de a gente ir lá, pegar um monte de livro de teologia, todos que você puder, e pesquisar isso. E você falar, caramba, o pré-tribulacionismo foi um pensamento teológico que surgiu no início do século XIX, meados do século XIX, na verdade. Ou seja, que Jesus vai voltar e vai levar a igreja, depois vai ter a tribulação, depois Jesus volta. Esse pensamento hoje é válido. Hoje é válido, pastor? Hoje é válido, porque foi desenvolvida uma teologia. E essa teologia tem texto bíblico, ela é sensata, ela é coerente, tá entendendo? Então ela se tornou uma teologia válida, se tornou uma teologia aceita. Por isso que no meio da igreja, muitas igrejas são pré-tribulacionistas, a visão, né? Jesus vai vir aí qualquer hora levar a gente, depois tem a grande tribulação. Nós não vamos passar pela tribulação. Mas se nós fôssemos cristãos até o século XIX, início dele, 1800, né? Nós seríamos pós-tribulacionistas. A igreja passou 1800 anos acreditando em uma única teologia. E Jesus ia vir depois da grande tribulação. Tá? Então não tinha essa de... você é pré, você é pós... É igual calvinista e arminiano. Como você ia ser calvinista antes de Calvino nascer? Você não ia ser. Só existiram os arminianos, os calvinistas, depois que Calvino nasceu.
Vocês entendem que então teologia é construção? Teologia é construção, isso é importante a gente sempre colocar aqui, porque a gente tem que estar aberto para essa questão, tá? Uma discussão teológica, e nem sempre tem a palavra final. Isso é importante, tá? Então, o que acontece? Até o século XVIII, o pessoal estudava a Bíblia a partir da tradição, só da tradição. Até o século XVIII, que eu falo 1700 e alguma coisa, 1750, abertas, os novos estudos, a filosofia moderna, tudo isso vai pressionando o pensamento teológico. E as universidades começam a supor, alguns teólogos começam a supor, que a teologia se tornou refém da igreja. E que a Bíblia passou a ser estudada a partir de um viés confessional. Ou seja, você põe o seu óculos e lê a Bíblia com ele. Se seu óculos for verde, as páginas da Bíblia são verdes. Se você pôr um óculos roxo, as páginas da Bíblia vai ser roxa. Se você abraçar muito o pensamento calvinista, se eu colocar o óculos do pensamento calvinista, os textos de salvação, você vai ver tudo como eleição, tudo como predestinação. Mas se você falar, não, eu vou trocar o óculos, vou pegar o óculos do Armínio, como é que Armínio viu esses textos? O mesmo texto. Como é que Armínio viu o mesmo texto? Ele vai com o óculos do Armínio, né? Uau, agora eu estou vendo aqui uma possibilidade de livre-arbítrio, né? Eu estou vendo uma possibilidade de que todos são eleitos, né? Mas as pessoas podem permanecer ou não eleitas, elas é que decidem, né? Ou seja, você pode também perceber isso na nossa teologia. Esses caras entenderam que toda a leitura bíblica, até aquele momento, era feita a partir de uma confessionalidade dogmática da igreja. Então, o que eles fizeram? Vamos tentar fazer uma leitura bíblica do Antigo Testamento sem esse pensamento tradicional da igreja ao longo dos séculos. E aí que eles começam, então, a partir do século XVIII, né, fazer estudos aonde se separa uma manifestação divina, ou seja, transcendente, para uma produção de texto humana, imanente, aonde o homem fala de um Deus distante, não de um Deus que se envolve. E aí eles começam, então, a fazer uma teologia baseada na crítica histórica, aonde a vontade humana ela era vista nos textos de tal maneira que pouca coisa você podia olhar como envolvimento divino. O aspecto da religião. De você usar seus óculos para dizer quem é Deus. E não Deus mesmo dizer quem ele é. E você achar que é Deus que está dizendo para você. Entendeu? Eles começaram a trabalhar isso nas universidades. A partir daí, a teologia do Antigo Testamento, ela começou a desenvolver um olhar mais histórico e crítico, fugindo da tradição. Então, cada pacto parece que inicia um período, né? A gente vê aí um período de Adão. Quando Deus faz um pacto com Adão, é um período de um tempo. Daí encerra aquele período de tempo, Deus faz um pacto com Noé, para recomeçar, né, dar um reset aí na humanidade, e reinicia a humanidade com Noé. Depois disso, a gente vai ver Deus agora uma proposta de formar um povo dar uma identidade a um povo.
porque até então não tinha isso. A partir de Abraão, que tem um povo que começa a construir uma identidade, a partir de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? E a gente vai ver, então, um pacto com Abraão para um novo tempo. Finalmente chega o momento da lei, onde Deus agora vai colocar o povo dele não só para ser povo, mas para ser nação. Há diferenças de povo e nação. Um povo pode ser um povo pela sua identidade, mas uma nação é estabelecida pelo lugar onde está colocada. Até então o povo é peregrino, certo? É nômade. Mas com Moisés, a partir de Josué, o povo entra na terra com Israel, com Davi. Por que Davi também um pacto com Davi? Porque é um novo tempo. Sai o patriarcado e entra a monarquia. É isso aí, pessoal. Obrigado por ficar até aqui, por assistir o vídeo todo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar um joinha e de compartilhar, por favor. Bom, eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e eu estou deixando aí o endereço da igreja para você nos fazer uma visita. Avenida Pauliceia, número 1200, Sobreloja, fica na Sobreloja, tá? Na parte superior do prédio. E aí o bairro é Laranjeiras, ok? E aí é a cidade de Caieiras, aqui em São Paulo. Vem estar conosco. Nós estamos reunidos todos os domingos, onde eu dirijo o culto, prego, estou lá sempre com os irmãos, às 9h30 da manhã, todo domingo. E às quintas-feiras, na direção do pastor Daniel Viotto, quintas-feiras às 8 da noite. Tá? Então é domingo às 9h30 da manhã e quinta-feira às 8 da noite. Venha participar, será uma honra recebê-lo. Bom, fora esses dois cultos, nós temos reunião de oração, nós temos encontros unificados de jovens, mulheres, homens, crianças. Aí você vai saber mais quando estiver lá, tiver curiosidade sobre as atividades da Batista Fraternidade. Fica aí o convite para você comparecer e leve alguém contigo. Sejam bem-vindos, ok? Bom, dicas de seminário. Quer se aprofundar mais em teologia? Eu sou professor do IBBC. Isso mesmo, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? E lá, curso, apesar de ser uma instituição ligada à Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja séria, uma igreja idônea, onde eu já atuei como pastor por quase 14 anos no Brasil para Cristo, né? Antes de me tornar batista. E lá, meus queridos, tem o IBBC que ensina teologia desde 1991. É um seminário teológico idôneo, temos professores de diversas denominações e alunos de diversas denominações. Por isso que o curso do IBBC tem um caráter interdenominacional. Vale a pena você participar. As aulas acontecem toda segunda e quarta-feira lá no Mandaqui, porém no sistema híbrido. Significa o quê? Que a aula é online e presencial ao mesmo tempo. Ou seja, você pode fazer ou online ou presencial, ao vivo, no mesmo tempo, tá bom? E ainda, por cima, as aulas ficam gravadas para você ver quando você quiser. Tá? Então, você pode ir até o seminário, se você conseguir chegar lá no Mandaqui, né? Você pode ir lá, participar ao vivo das aulas, presencialmente. Mas se não conseguir estar lá, você assiste online, na sua casa, tá bom? O curso é apostilado, ou seja, tem livros, né, da própria instituição, e com certeza você vai aprender bastante teologia estudando no IBBC. Temos o curso de 1 ano, que é o curso básico, e o curso pleno, avançado, de 3 anos, tá bom? Tem caráter de curso livre ministerial, para formar você como melhor obreiro ou pastor para a sua igreja, tá bom? Claro, é aberto também a pessoas que querem conhecer mais a palavra, conhecer teologia. São todos bem-vindos ao IBBC. A mensalidade cabe no teu bolso, tá? É um preço tranquilo para você fazer o curso, não é um absurdo não, tá? Mas tenho certeza que vale a pena, tá? Fica na rua Iris Leonor,
tá? Tá aí o endereço, o número, e tá aí também um site onde você pode achar, né, mais informações do IBBC Manda Aqui, e também você tem aí os telefones, ó, inscrições para você tirar dúvida, fazer inscrição, tá aí o telefone, tá bom? Procura lá, a Rose, a diretora lá do IBBC Manda Aqui, com certeza vai te atender, ela e sua equipe vai te atender com muito carinho. Eu, como um dos professores, convido você a conhecer, tá? E olha que tem mais professores lá e muito melhores do que eu, pode crer, tá bom? Fica aí o convite. IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, lugar de formação, tá bom? Bom, faculdade. Ah, pastor, eu quero ir para uma faculdade, quero ir para uma graduação em teologia. Bom, então eu vou te dar 2 dicas. Aonde eu sou graduado. Eu tenho graduação, sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, tá? Tô mostrando aí para você algumas imagens enquanto você me escuta. Sul-Americana, Faculdade Teológica Sul-Americana, uma instituição sensacional, idônea, com 30 anos aí já, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2024, né? Então a Sul-Americana, agora em 2024, completou aí 30 anos de história ensinando teologia, com excelente nota no MEC, Ministério da Educação e Cultura, e também com uma avaliação sensacional, tá? A Sul-Americana tem a maior biblioteca em conteúdo missiológico, é uma faculdade que se preocupa com não apenas com o rigor acadêmico, que é importante, mas também forma os seus alunos, né, para o preparo do ministério e para uma vocação de vida cristã, né, abordando muito aspecto de missões e pastoreio, beleza? Então a Faculdade Sul-Americana, FTSA, tá aí o site direitinho, espera você, eu tenho certeza que você vai amar essa faculdade. Tem cursos de graduação, bacharelado em teologia, né? E pós-graduação lato sensu, que são especializações, e também curso de mestrado e doutorado. No caso da graduação e pós-graduação lato sensu, nós temos cursos presenciais e à distância, ou seja, online, tá? E, além disso, tem aí o mestrado e doutorado à disposição. Vai lá no site, visita, conheça a Sul-Americana. Tenho certeza que você vai gostar. Fora ela, você tem a opção também da FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Eu tenho uma pós-graduação lá, uma especialização em teologia sistemática. Sim, fiz lá na FABAPAR, tem uma imagem minha aí. Aliás, anteriormente eu tinha mostrado a minha foto lá, né, na Sul-Americana, e agora tá eu aí no Café Batista, estou num café, e também aí a fachada aí da FABAPAR, tá? Também tem cursos online ou presencial, tá? Bacharelado, pós-graduação lato sensu e também mestrado e doutorado. Tem aí o site da FABAPAR, você pode entrar e conhecer melhor, tá bom? Claro, eu poderia falar mais um monte de outras instituições que são boas e idôneas, mas primeiro que o vídeo não é para isso, né? São dicas apenas, e são lugares onde eu tenho experiência. No IBBC como professor, lá na Sul-Americana como aluno que fui, né? E também na FABAPAR como aluno que fui. Então, posso falar para você do que eu vivi, que é mais seguro. Beleza, pessoal? Fico as dicas aí de instituições. Fora isso, quero falar para você que aqui no canal nós temos o curso bíblico IBF, é um curso de introdução aos temas da teologia. Então nós temos aulas de bibliologia, teontologia, cristologia, homilética. Logo estaremos colocando vídeos de interpretação bíblica, história do cristianismo. Tenho certeza que vai ajudar você a agregar mais o conhecimento. Sempre de modo introdutório, né? Uma teologia básica, para que você busque interesse e se aprofunde logo mais. Também tem dicas de livros, tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então procura aí no nosso canal, aqui no canal Degustação Teológica, que nós temos esse recurso disponível para você. E para finalizar, eu quero falar para você de 2 obras, né, 2 livros que eu escrevi, e por isso que são show de bola. Esse livro aqui, ó, Ministério Pastoral, tá vendo aí? Conselho aos jovens pastores e vocacionados. Tem mais ou menos umas 100 páginas e foi aí publicado pela editora BPC em 2017. Esse livro você pode encontrar na própria editora
aí o bpc.com.br é o site. Você pode comprar com eles baratinho. Ou você pode ir na livraria El Shaddai, que fica ali na rua Conde de Sarzedas, tá bom? Tá aí o endereço aí da El Shaddai. Ou na própria El Shaddai você pode comprar também pela internet. Tá aí, ó, El Livros, tá? E lá você encontra esses livros. Ou então você pode entrar em contato comigo mesmo pelo e-mail aí, ó, BP Domenicali, tá? Esse e-mail que tá embaixo. Eu só respondo e-mail. Primeiro contato sempre por e-mail. Esse é o e-mail onde eu respondo os convites para eu pregar. Se você me fazer um contato, um convite dentro da minha agenda, eu posso agendar com você para levar uma palestra na sua igreja, pregar a palavra num culto, ou até mesmo ministrar um curso aí, se você quiser, de um curso de um dia ou dois, posso ir aí ajudar vocês nisso. E aí eu levo o material para vocês adquirirem, tá bom? Esse livro aqui, tenho certeza que você que é pastor vai gostar muito. É uma boa orientação e dicas pro ministério, tá? Eu escrevi recentemente, o ano passado, 2023, esse livro aqui, Comunidade Pastoral e Missional, tá? Pela editora Lucel, esse livro aí. É um livro de 74 páginas, mais objetivo, que pode ser lido pelo pastor e deve ser lido por toda a congregação, toda a igreja deve ler. Porque a ideia é mostrar como a igreja deve abraçar o pastor, para que a igreja cumpra, né, o seu chamado, que é ser uma igreja voltada para missões e para o pastoreio. Então, uma igreja com uma metanoia mesmo, uma visão pastoral e missional, são as características da igreja que eu apresento aqui, tá? Esse aqui já foi escrito já como pastor da Igreja Batista Fraternidade, tá aí, né? Do jeito que você tá vendo aí. E já faço aqui também a apresentação do nosso canal Degustação Teológica, tá bom? Mesmo esquema. Ou você vai na El Shaddai e procura lá, ou você entra em contato comigo no seu e-mail aí, para eu ir até a sua igreja e levar os livros. Se você visitar a nossa igreja e eu tiver algum disponível, você também pode conseguir comigo direto lá. Preço acessível, não sou vendedor de livros, quando for comigo você tem que fazer Pix, ou dar em dinheiro à vista, sem troco. Já trocado, aliás, tá bom? Porque eu não sou vendedor de livro, apesar de eu vender o meu livro, mas eu prefiro que as lojas o façam. Mas se você pegar direto comigo, com preço bom pra caramba, tem que fazer nesse esquema, ou Pix ou dinheiro trocado, que eu não tenho outro jeito. Beleza? Só dando um toque aí, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, tem maquininha, cartão? Não, desculpe, só nas lojas. Falou? Pessoal, ficou aí a dica, obrigado de ter acompanhado, você é importante aqui no canal. Divulga a gente aí. Valeu, um abraço, Deus te abençoe.